Olá, bom dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. Desejo a cada um de vocês, nesse início de semana, toda alegria, todas as bênçãos, manifestar da nossa parte também sempre essa alegria de poder chegar a cada um de vocês, aos seus lares, com as mensagens do Evangelho do dia a dia. Estamos iniciando o itinerário da terceira semana da Páscoa. E hoje, então, irmãos e irmãs, nesta segunda-feira, 15 de abril, nós vamos rezar, vamos meditar nos nossos corações com o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 22 até 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, os seus discípulos ouviram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram à barca e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. E então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Meus caros irmãos e irmãs, a multidão está em Cafarnaum e dirige ao Mestre uma pergunta que tem um único objetivo: apenas satisfazer a curiosidade. Rabi, quando chegaste aqui? Jesus ele não responde, mas revela para essa multidão as verdadeiras intenções que levaram a multidão a procurá-lo. Afinal, eles seguem Jesus por causa do pão material que lhes deu lá na cena da multiplicação dos pães, sem se preocuparem em compreender o sinal dado pelo profeta. Então, diante da cegueira espiritual daquela gente, Jesus ele proclama a diferença entre o pão material e que se perde e o pão que perdura e dá a vida eterna. O que quer dizer isso? Que nós temos que passar das preocupações que são meramente materiais para os horizontes da fé e do Espírito, a que apenas a sua pessoa, Jesus, dá acesso. Jesus possui, diz o Evangelho, o selo do Espírito e o dinamismo divino do amor. Os seus interlocutores então perguntam: o que nós precisamos fazer para realizar as obras de Deus? Ora, essa pergunta, ela revela mais um equívoco. Não se trata de cumprir novas observâncias ou realizar novas obras. A única coisa necessária, a única exigência é aderir ao plano de Deus, ou seja, crer naquele que Ele enviou, o que está no finalzinho do Evangelho desta segunda-feira. Veja que a gente pode dizer assim, que a multidão quer ter alguém que de maneira fácil dê para eles comida e que resolvesse sozinho o problema da fome da humanidade. E não é essa a missão de Jesus. A missão de Jesus é convidar as pessoas a tomar uma decisão radical. Esta é a obra de Deus, que vocês acreditem naquele que Ele enviou. Ou seja, é necessário aderir a Jesus, é necessário aderir à sua proposta de vida, que é uma proposta de vida plena para todos.
Na terça-feira, meus caros irmãos e irmãs, no dia 16 de abril, a gente reza, a gente medita nos nossos corações a partir do Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 30 até 35. A multidão perguntou para Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Os nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. E Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Veja, nós estamos acompanhando há vários dias esse discurso, logo após as multiplicações do pão, dos pães, esse discurso do Jesus se apresentando como o pão da vida, o pão que sacia, o pão que dá vida eterna. Jesus, ele, nos trechos anteriores, nós estamos aqui no capítulo 6 do Evangelho de João, mas ele, nos capítulos anteriores, nos trechos anteriores, ele já realizara vários prodígios, vários milagres. A multiplicação dos pães era apenas o mais recente, que motivou essa discussão longa, discurso longo de Jesus sobre o pão da vida. Mas a multidão tem um coração duro, tem dificuldade de compreender. A multidão, ela exige mais sinais para acreditar em Jesus. Se Jesus era o novo Moisés, então ele devia dar-lhes um novo maná para ser reconhecido como profeta, um profeta escatológico dos sinais dos tempos messiânicos. As multidões pedem a Jesus um sinal grandioso, coisa estupenda, a semelhança do maná, o pão que veio do céu e que os antepassados comeram lá no deserto. Mas essas pessoas não levam em conta a multiplicação dos pães e peixes do dia anterior. Qual é o significado que Jesus quis mostrar? O símbolo, o sentido dessa multiplicação. Eles não conseguem levar em conta isso. Por isso que Jesus procura trazê-los à nova realidade. O verdadeiro pão que vem do céu é uma pessoa, é Ele próprio, o Messias, o Filho de Deus. Por isso que a missão do Messias não é dar espetáculo, não é impressionar com fatos extraordinários, grandiosos. O seu grande sinal é dar a vida, não só mediante sua morte na cruz. A sua vida, ele a entrega diariamente em favor nosso, em favor das pessoas, sobretudo do povo oprimido, marginalizado. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem acredita em mim nunca mais terá sede. Então, Jesus é o pão que nos traz vida em abundância. Ora, como síntese desse grande discurso, Jesus está dizendo: olha, todos nós precisamos fazer um caminho de entrarmos em comunhão com Jesus, entrarmos em comunhão com Ele. Na quarta-feira, dia 17 de abril, vamos meditar, vamos rezar nos nossos corações com o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 35 até 40. Disse Jesus para a multidão: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia.
pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Meus caros irmãos, queridos devotos e devotas, os contemporâneos de Jesus veem o milagre, sempre a gente tem que ter como pano de fundo, o milagre da multiplicação dos pães. Então, os contemporâneos de Jesus, eles veem o milagre da multiplicação dos pães e peixes, o alimento material, mas não acreditam nele, não aceitam o dom da sua pessoa. Jesus diz, vocês me viram e não acreditam. No entanto, Jesus afirma de si mesmo, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, quem acredita em mim nunca mais terá sede. Ora, aqui tem um detalhe muito interessante, porque ao dizer eu sou, Jesus ele assume o nome do Deus libertador que está lá no Antigo Testamento, no Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Jesus, Javé se apresenta a Moisés dizendo eu sou, o eu sou. Então, para dizer que ele é o dom de Deus para a vida da humanidade. Jesus fala de uma vida definitiva, que ele quer de fato transmitir para as pessoas. Agora, a condição para receber a vida definitiva não é essa aceitação intelectual de verdades e de doutrinas. Trata-se de adesão profunda à pessoa de Jesus, que nos comunica a vida plena. É a gente fazer a experiência profunda do encontro com Jesus, não só um conjunto de verdades doutrinárias decoradas. A salvação ela só estará completa, obviamente, com a ressurreição. Aqui a gente poderia fazer como uma finalização de todo esse apanhado do discurso de Jesus sobre o pão da vida, à luz da multiplicação dos pães, que alude também ao sentido da Eucaristia, de fato uma reflexão a partir desse elemento do tema da Eucaristia. Porque a Eucaristia, ela exige de nós um ato de fé, exige de nós um abandono, um ato de abandono, no grande mistério de Deus que começa, mas que não tem fim. Jesus é o amor infinito do Pai. Ora, a gente pode se perguntar que amor é esse que desceu do céu, se fez pobre com os pobres, ama os pecadores, caminha conosco e se dá em alimento. Este é Jesus, o pão da vida. Que Jesus se apresenta, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê acredita em mim nunca mais terá sede. Ora, a Eucaristia é isso, a Eucaristia sacia, é o Jesus que se dá para conosco, que caminha, ele se dá em alimento, é o pão da vida. Portanto, novamente retomando o que eu há pouco falei, que a fé ela não é um movimento da razão, mas a fé é um movimento do coração. Enquanto a razão ela suplica conhecimento, o coração convida a gente ao amor, para a compaixão, para a misericórdia. A razão pede sempre explicação das coisas. O coração se entrega ao abandono. Então, somente pelo conhecimento eu não posso chegar à verdade da Eucaristia. Mas pelo coração sou conduzido a experimentar o amor na Eucaristia. Caros irmãos e irmãs, com essa meditação, então eu concluo esta primeira parte das reflexões desta terceira semana da Páscoa. Nós vamos nos encontrar novamente na quinta-feira, neste mesmo horário. Eu desejo novamente aqui ainda do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, São Paulo, onde que eu me encontro por ocasião da Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Eu desejo a cada um de vocês toda a paz, todo o bem e todas as bênçãos de Nossa Mãe Aparecida para todos vocês, para suas famílias e com a proteção de nosso querido Santo Antônio. Paz e bem.